Olá, como vai? Estamos vivendo um momento em que é muito importante cuidar bem da saúde, principalmente no sentido de se buscar uma maior resistência para o organismo e, consequentemente, uma melhor imunidade. E um grande projeto coordenado pelo Dr. Geraldo Banheiro, da APTA de São Paulo, com uma equipe multidisciplinar de pesquisadores da USP. Eles chegaram a um resultado muito importante, que nós vamos saber a relação, inclusive agora com a Covid-19, com um vídeo que está rodando pela internet de dois médicos. Com relação a esse vídeo, nós encontramos aqui a clínica Angioscope, uma clínica no estado de São Paulo. Ela tem em seu quadro clínico o Dr. Evaldo Jaqueto Júnior e a doutora Ana Carolina Hoff. Ambos estão nesse vídeo mostrando essa nova abordagem sobre a Covid-19, tratando ela então como uma doença sistêmica. Nos últimos dias, médicos italianos, espanhóis e americanos publicaram casos sobre a maneira como o coronavírus acomete diferentes partes do corpo, coração causando infartos, cérebro causando AVCs e mesmo sobre os padrões de lesão encontrados nos pulmões dos doentes. E na verdade, meus amigos, a gente chega à conclusão que o coronavírus ele não é uma doença respiratória, mas sim uma doença sistêmica com uma característica mais hematológica. Eu sou a doutora Ana Carolina Hoff, cirurgiã endoscopista, e esse é o Dr. Evaldo Jaqueto Júnior, cirurgião vascular. A insuficiência respiratória que a gente tem visto não é parecida com nada que a gente tenha visto antes. Por isso o tratamento de cada hospital do mundo é tão diferente, é tão questionado. Mas as descobertas dos últimos dias mostram que o Covid-19 causa hipóxia, que é a falta de oxigênio no sangue de uma maneira prolongada e progressiva, porque no nosso sangue, dentro dos glóbulos vermelhos, a gente tem uma proteína chamada hemoglobina, que carrega o oxigênio e o ferro, mas ela não faz isso sozinha, ela precisa de ajuda. E esse vírus se liga nesses carregadores de oxigênio. E na falta dos carregadores, os níveis de oxigênio caem, e isso leva à falência dos órgãos. Análise da água, né, para descrever os tratamentos. Como o Dr. Márcio já colocou, nós observamos um aumento no oxigênio dissolvido. Tá, que é a análise de gases, né, de dióxido de carbono, de oxigenação do sangue. Houve uma maior saturação de oxigênio, aqui já significativo, tá, a nível de 10%. Então significa que cada 100 vezes que eu fizer, 90 vezes eu vou aumentar o oxigênio no sangue. Ok? Esse é um resultado muito interessante, né, pode fazer muita diferença. E com isso, a gente pode entender por que os pacientes retornam ao hospital depois de já curados. Trata-se provavelmente de uma hipóxia tardia, resultado ainda dessa ineficiência em fazer uma boa oxigenação, e não por reinfecção pelo vírus, que era uma das coisas que estavam sendo pensadas. Há hemoglobina, mas sem a capacidade de oxigenar, então a gente tem a hipóxia. E tratar os danos pulmonares, como pneumonia ou quando síndrome da insuficiência respiratória aguda, não vai resolver o problema, porque os pulmões eles estão bem. O que está acontecendo é que o sangue que lá chega não está se oxigenando, e aí cria esse grande problema para o corpo inteiro. E aí está um segundo indicador que o seu corpo está perdendo a batalha. Nessa fase, se a sua imunidade não consegue ganhar a batalha contra o vírus, os órgãos começam a falhar. Com o ventilador ou sem, não há muita melhora não. Se não há os carregadores de oxigênio, não adianta você dar oxigênio. Só entubar não vai tratar a raiz do problema. Gente, comentando então sobre os grupos de risco, a gente tem que lembrar que os principais são os cardiopatas, os pneumopatas, os hipertensos, os diabéticos, idosos e os obesos. E o que um grupo tão heterogêneo de pessoas teria em comum para justificar esse risco aumentado de complicações?
Bom, esses pacientes eles são pró-isquêmicos, ou seja, a circulação deles em maior ou menor grau não é o suficiente para permitir a oxigenação plena dos órgãos e tecidos do corpo. Apesar disso, ainda existia uma compensação clínica, né? Já que, como são situações crônicas e o organismo ele acaba se adaptando, juntamente, lógico, com o uso das medicações para cada doença específica. Mas de repente surge esse Covid-19, que ele acaba bagunçando toda essa troca de oxigenação, que já não era das melhores entre os tecidos do corpo. Juntamente com isso, descobriu-se que o Covid ele favorece a formação de microtrombos na circulação. É como se você estivesse empurrando um gato que já está na beira do telhado. Então você tem a descompensação daquele órgão que já estava mais fragilizado. Coração, pulmão, cérebro, rins, as partes periféricas. As apresentações clínicas estão sendo descritas de várias maneiras a cada dia que passa. Realmente, tudo isso leva a crer que estamos lidando com uma doença sistêmica e não apenas um outro tipo de gripe. Assim como eu, você também deve estar bastante surpreso com essas revelações. Você pode ver que o grande problema causado pelo coronavírus é a hipóxia. E viu também que o estudo realizado com a água magnetizada combate a hipóxia, aumentando os níveis de oxigênio no organismo. Viu como pode ser feita a prevenção? Viu como você pode melhorar a sua resistência, melhorar a sua imunidade? Um grande abraço e até a próxima!